Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. E é Ele quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Pegou uma grande pedra e erigiu ali, debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois dessas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na sua própria herança, em Timnat-Será, que fica na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém.
naquela parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Morreu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, cidade que pertencia a Finéias, seu filho, e que lhe tinha sido dada na região montanhosa de Efraim. Amém. Queridos, obrigado, Abner. Algumas pessoas pensam que é difícil pregar em textos desconhecidos. A gente abre a Bíblia num texto pouco conhecido, por exemplo, o livro do profeta Sofonias. Qual foi a última mensagem que você ouviu em Sofonias? Sabia que Sofonias 3, do 15 em diante, foi a primeira mensagem que eu preguei aqui? Não era esse púlpito, mas aqui deste lugar. E o título daquela mensagem, você estava aqui, Osília? Estava aqui, Maria? Maria estava não? Na primeira? Osília estava. Juninho, eu acho que o povo não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Ah, tá bom. Eu já acho que é difícil pregar em textos muito conhecidos. Pregar em texto desconhecido é muito fácil. A gente já não conhece muito mesmo, então tudo que falarmos vai ser novidade. Agora, ó quem está chegando aí. Coisa linda. Bom dia, minha querida. Seja bem-vinda. Para mim, o mais difícil é pegar um texto como esse, que a gente conhece, principalmente o 15, né? E a grande maioria de nós, quando vai falar desse texto, fica só no 15 mesmo. E aí falar coisas novas num texto muito conhecido é o maior desafio de um pregador. E falar coisas novas num texto bem conhecido, sem inventar, sem ficar fazendo, mirabolâncias e manobras hermenêuticas e alegorias e inventando a roda. Então, queridos, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas. A família de Josué estava debaixo da graça, porque Josué foi muito agraciado por Deus. Deixa eu tentar fazer você perceber o quanto Josué foi agraciado. Ele sucedeu aquele que até hoje é visto como a grande referência da lei para os hebreus / judeus. Ele sucedeu um dos, se não o maior líder que o povo hebreu já teve. Ele sucedeu aquele que escreveu a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, que passou 40 anos no palácio, sendo criado, e às vezes a gente não tem essa dimensão. Ele passou 40 anos sendo criado no palácio, com a família de Faraó, ainda que um filho de criação da filha do Faraó,
Mas você sabe que nessas dinastias e nesses impérios, o poder passa de pai para filho. Então, caso o faraó morresse, independente de quem era o faraó, e faraó não é o nome do cara, é o título que ele ocupa, né? É o senhor, o dono de tudo. Caso ele morresse, o menino mais velho e mais próximo como parente era quem assumia o trono. Então, se ele tem um filho, é o filho. Mas se ele não tem um filho, pode ser um neto. Se ele não tem um neto, pode ser um sobrinho. O parente mais próximo, homem mais velho, era quem assumia. Então, como que eles faziam? Todos os meninos, parentes de Faraó, sejam filhos, netos, sobrinho, neto, não importa o grau de parentesco. Se tem grau de parentesco com o Faraó e é do sexo masculino, era orientado e ensinado desde criança tudo o que existia de conhecimento e de ciência no Egito. Porque caso fosse necessário, aquele menino teria que um dia assumir o trono. Então ele teria que entender como funcionava o Egito para poder reinar. Com esse conhecimento, a gente pode então deduzir que Moisés foi treinado os primeiros 40 anos de sua vida para ser um faraó, caso fosse necessário. Então ele aprendeu tudo até os 40 anos. E eu acabei de fazer 40 anos. E eu vou te falar um negócio, dá para aprender muita coisa até os 40. Às vezes eu olho para trás, me arrependo, acho que eu deveria ter estudado um pouco mais. Dava para eu ter aprendido mais. Mas eu comecei tarde. Estou correndo atrás do prejuízo. Esses dias um cara falou comigo: Manu, você estuda muito, né? Você é muito inteligente. Aí eu falei: não, meu querido, exatamente o contrário. Se eu fosse muito inteligente, eu não precisava estudar muito. Eu estudo muito exatamente pelo fato de que eu não sou inteligente. Então, queridos, eu acabei de fazer 40 anos ontem e dá para aprender bastante coisa, viu? E olha que eu nem fui criado no palácio do maior império daquele tempo. Então Moisés é o cara que na primeira parte de sua vida aprendeu tudo que existia de melhor naquele tempo. Porque o Egito era um império. Portanto, o maior nível e número de conhecimento de uma geração pertence a quem detém o poder naquela geração. Então hoje quais são as nações, ou qual é a nação que detém o maior e melhor número de conhecimento? Estados Unidos, na parte ocidental do mundo, talvez China, ou Japão, na parte oriental do mundo. Aqueles que têm mais poder, que têm mais recursos, geralmente também têm mais dinheiro, acabam investindo mais e produzindo mais conhecimento. Então Moisés, irmãos, imagine que nos dias de hoje, ele foi criado nos Estados Unidos, estudou nas melhores escolas, fez faculdade em Harvard e estava sendo preparado 40 anos de sua vida para ser presidente dos Estados Unidos. Tudo que tinha de melhor na época, Moisés absorveu. Aí ele tem aquele problema lá, você sabe a história, um soldado egípcio maltratando um hebreu, e ele entrou no meio e matou o cara, e com medo, que era medroso, fugiu para o deserto, foi para Midian.
E aí ele chega lá, encontra a menina lá no poço, Zípora vai para a casa dela, o sogro, né, Jetro, que era conhecido lá na região como Reuel, uma espécie de sacerdote de Deus para aquele povo ali. E aí ele casa, tem filho, e fica ali mais 40 anos. Aí agora, ele vai passar a segunda fase da sua vida, que é também um outro ciclo de 40 anos, onde ele vai aprender na prática tudo o que ele viu na teoria. Ele vai ver o céu, e aí toda a astronomia que ele aprendeu no palácio, agora ele vai ver na prática, porque no deserto de Midian, à noite, tudo escuro, dá para ver todas as estrelas. Ele vai aprender na prática cultura de subsistência, ele vai aprender a pastorear um rebanho de ovelhas, que é, até hoje, um dos ofícios mais difíceis que existe, e eu nem estou falando de ovelha espiritual, falando da ovelha mesmo, o bicho, não enxerga bem, não cheira bem, não tem boa sensibilidade. Como é que você guia um grupo grande desse bicho que é meio desorientado e leva para comer, para beber e guarda todo dia à noite? É difícil, muito difícil. E aí, um belo dia ele está lá pastoreando as ovelhas e pega fogo num mato lá. Até aí tudo bem. Normal, no deserto as coisas de vez em quando pegam fogo sozinho mesmo, muito quente. Só que a sarça ardia, não se consumia, ele chegou perto. Por que esse fogo não apaga? E aí de dentro do fogo chamou o nome dele. E ele tomou aquele susto. E a voz disse: calma, fica tranquilo, só tira a sandália. Aí o que é que ele entendeu? Lá no Egito, quando você ia adorar uma divindade, você não podia fazer isso com os pés calçados. Porque na cosmovisão egípcia, a divindade se relaciona com as pessoas através da terra, da criação, do ambiente onde nós vivemos. Então, se você estiver calçado, você isola o contato com a terra, logo a divindade não tem como tocar em você, operar na sua vida. Então o costume era, vai começar o culto, e lá tinha muitas divindades, dezenas. Nós vamos cultuar hoje a Afu-Ra. Então, tirava todo mundo a sandália e vamos adorar. Então, quando a voz, e ele não sabe o que está acontecendo, e a voz fala, tira a sandália, o que imediatamente ele entendeu? É um Deus que está ali dentro. Qual é a próxima pergunta óbvia? Já que ele aprendeu no Egito que existem vários deuses. A pergunta óbvia é, qual é o seu nome? Qual é o Deus que está falando comigo aí agora? E a voz diz, eu sou o que sou. Aí ele fala, ué, esse eu não aprendi lá no Egito. Como assim eu sou o que sou? Eu quero saber o nome. Eu sou o que sou, rapaz. Que Deus é esse? O Deus que a sua mãe ensinou para você. O Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. O Deus que quer que você volte para o Egito para libertar o povo. E aí ele não se sente capaz, como todos os vocacionados, vira para o fogo e pergunta, a outra constatação óbvia, quem sou eu para libertar o povo? E a voz responde, você não, eu sou. E aí ele tenta dar um monte de desculpa, você conhece a história, ele volta, e agora ele vai para a terceira parte de 40 anos da sua vida, onde ele volta para o Egito, e orientado e movido por esse Deus, ele então é usado e vem todas aquelas pragas, e o Nicolas já contou a história para nós, inclusive com as pragas, e aí o povo sai, e agora Moisés então vai liderar aquele povo, eles atravessam o mar,
né, vermelho, também chamado Mar de Juncos, e tem uma cor avermelhada porque você sabe que os mares eles podem ter 3 cores, né? Dependendo da maior quantidade de algas que há nas águas. Então, as algas cianofícias dão uma coloração azul na água. E as algas rodofícias dão uma coloração vermelha na água. E aí, clorofícias dão a coloração verde. Ali, então, é um lugar que tem muitas algas rodofícias. E dependendo da época do ano, a água fica bem avermelhada. Por isso aquele mar tem esse apelido, Mar Vermelho. Mas o nome dele mesmo é Mar de Juncos, por causa daquela vegetação no rio Nilo. E aí eles atravessam, descem para a península do Sinai, ficam ali alguns dias. Ele sobe o monte, recebe as 10 mandamentos, né, lei, e vai, roda com o povo, e vai para Cades Barneia, e ali eles ficam 39 anos e alguns meses, até completar 40 anos. E aí o Moisés some. Um belo dia, ele vai fazer um passeio lá e não volta. E o povo está procurando e perguntando: cadê o Moisés? 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 Ninguém sabe, ninguém viu. E o Josué está de boa lá, na barraca dele, dormindo. O Moisés vai aparecer. Ele é assim mesmo, de vez em quando ele some, vai falar com Deus e tal. Daqui a pouco ele volta. Passa o dia, passa a semana, e nada de Moisés aparecer. Aí um belo dia o Josué ouve: Josué, agora é contigo. Como assim agora é comigo? Moisés morreu. Imagina o impacto. Moisés é o líder. Moisés é o instrumento pelo qual veio a lei de Deus. A autoridade máxima, há 40 anos. Aquela geração que saiu do Egito já morreu toda. Ficou só Josué e Calebe. Aquela turma que estava lá, dizem os eruditos, não tem como ter certeza, mas quando saíram, eram cerca de 5 milhões. Agora, 40 anos depois, era cerca de 2 milhões. Gente, 2 milhões de pessoas é um pouco mais que a população de toda a Grande Vitória. Vocês têm noção da quantidade de gente? Era muita gente. E aí, o pastor Moisés, vou tentar dramatizar para você entender o que estava no coração do Josué. O pastor Moisés, pastor de uma igreja de 5 milhões de membros, passou 40 anos no ministério. E o pastor Moisés é assim com Deus. Sobe o monte, Deus fala direto com ele. Quando ele desce, a cara dele desce brilhando na glória de Deus, que o povo não consegue nem olhar para ele, é mais que esse refletor aqui de LED. Depois de 40 anos de ministério bem sucedido, pastor Moisés morre, e Deus fala com um seminarista. Josué é um seminarista, irmãos. Nunca liderou nada, nunca fez nada. Está só ali na sombra do Moisés. Está aprendendo, mas nunca assumiu nada. Aí o pastorzão Moisés, de 40 anos de ministério, uma igreja de 2 milhões de membros, Deus vira para o seminarista e fala: vamos, meu filho, agora é com você. Imagina o desespero desse menino. Que é isso, Deus? Não tem condição nenhuma. Eu não. Por isso que o livro de Josué começa com um saculejo de Deus. Seja forte, corajoso, tenha bom ânimo. Acorda, rapaz, eu que te chamei, eu vou te capacitar. Do jeito que eu fui com ele, eu vou ser com você. Bora, menino, para de medo. Por isso que o livro de Josué começa desse jeito assim, tão
coach motivacional. Porque o menino estava morrendo de medo mesmo. Menino, entre aspas, né? Porque já tinha aqui por volta dos seus 70 anos. Agora imagina o drama desse menino. Aspas. Assumir aquele povo complicado. Moisés era o cara mais manso que existia. Ele perdeu a paciência, gente. Sentou o bambu na pedra com raiva do povo. Povo difícil. Aí agora o seminarista que conhece bem as fofocas, porque se tem um cara que conhece as fofocas da igreja é o seminarista. Porque o povo não tem coragem de falar com o pastor, fala com o seminarista. O seminarista sabia de todas as fofocas de quem era contra o pastor Moisés, da turma que queria tirar o pastor Moisés, que queria não sei o quê, e ele sabendo de tudo aquilo, Deus fala, agora é você. Ele fala, misericórdia. Aí esse cara ouve da parte de Deus a seguinte orientação: só pega o que o Moisés deixou escrito e medita todos os dias, todas as noites. Faça tudo que está escrito aí nesse rolo, ou nesses rolos que ele deixou escrito para você. Se você fizer o que está escrito, estou contigo. Aí o Josué começa o seu ministério. Reúne o povo, capítulo 2 e 3. Ô gente, reúne aí. Aí o pessoal, o seminarista, deve ter a notícia do Moisés. Notícia do pastor, vamos ver o que é. Reúne 2 milhões de pessoas. Aí ele vira e fala assim, ô gente, Moisés morreu, hein? Aí o pessoal, que isso, não é possível, cadê o corpo? Não achamos não, mas Deus falou comigo que ele morreu. Primeira sinuca de bico que ele é colocado. Ele tem que provar que o pastor morreu, sem ter o corpo do pastor para mostrar, e agora ele foi chamado por Deus para assumir a igreja. Aí o povo já olha para ele e fala, ia lá. Será que ele matou o Moisés porque ele quis assumir a igreja? O que será que esse cara fez com o pastor Moisés? Está morto, mas cadê o corpo? Então ele já foi de cara colocado em xeque. Aí depois ele vira e fala assim, ó, agora é comigo. E é o seguinte, cada um volta para a sua barraca e vai se consertar com Deus. Santificai-vos, pois amanhã ele fará maravilhas no meio de vós. Primeiro sermão do cara, acabou de assumir a igreja, sem nenhuma credibilidade, todo mundo com o pé atrás, achando que ele matou Moisés para assumir. Ele vira e fala, está todo mundo em pecado, vai se consertar e volta amanhã. Olha só que seminarista abusado. O cara acabou de assumir, já está batendo no povo. Aí o povo bota os 2 pés atrás e fala, o que esse cara vai arrumar, gente? Meu Deus do céu, se com Moisés era difícil, imagina agora. E aí o povo vai para casa, para a barraca, né? Cai a ficha e fala, o menino é novo, é inexperiente, começou do jeito errado. Mas ele não mentiu não, realmente a minha vida está meio esquisita mesmo. Aí o povo se conserta com Deus e volta no dia seguinte. E aí, pastor Josué, qual vai ser hoje? Aí ele fala, nós vamos atravessar o rio. Só que o Jordão naquele tempo, irmãos, era um volume maior de água. E se hoje o Jordão já é um grande rio, imagine. Então, é muita água, ainda que não seja muita água, é um rio, um grande rio, que irriga todo aquele vale e faz aquela terra manar leite e mel, ser muito produtiva, por causa da água boa daquele rio. Aí ele pega 2 milhões de pessoas, bota na beira do rio, um rio fundo,
largo. Aí ele olha o povo, aquele povo que está ali atrás dele, só o Calebe atravessou o Mar Vermelho quando saiu do Egito. Todos os outros não viveram a experiência do Egito, porque eles já nasceram no deserto. Eles só conhecem a história do povo passando no mar aberto de ouvir falar. E aí o Josué para na beira do rio, e aí dá uma espécie de flashback na cabeça do povo. Eita, nós estamos todos aqui, tem muita água na nossa frente. O que o pastor Josué vai arrumar agora? Porque se fosse o pastor Moisés, essa água aí, ó, abria. Aí o Josué fala com Deus, e Deus fala, então vai. E ele, pá, e a água, pô, abre. E aí o povo, meu Deus, está fazendo com ele igual fez com Moisés. Ele é o pastor que Deus tem para nós mesmo. E aí o povo começa a entrar no rio, tudo seco, e aquelas águas espalhadas para lá, e o povo vai atravessando, vai atravessando, vai atravessando. Quando chega do outro lado, cai a ficha. Cai a ficha é uma expressão do século XX, né, gente? A gente precisa mudar essa expressão, né? O que é cair a ficha no século XXI? Concluiu o download, isso, Fernando. Aí concluiu o download na cabeça do povo. Aí o povo, gente, nós atravessamos o rio aberto. Só que tem uma diferença. Os nossos pais atravessaram com Moisés para fugir do inimigo. E nós agora atravessamos com Josué para enfrentar o inimigo. E olha o tamanho desse inimigo. Olha o tamanho desses muros. Olha o tamanho dessa cidade. Como é que a gente vai invadir esse negócio? Aí o pastor Josué, no início do ministério, vira para o povo e fala, nós vamos invadir rodando em volta. Não, fala a verdade. Se você fosse ovelha de um pastor desse, você ia praguejar demais. Esse homem é doido. Esse cara não tem juízo. Trouxe a gente para a frente da maior cidade, da cidade mais fortificada da época. Nós não temos uma flecha, nós não temos uma espada, nós não temos um canivete para enfrentar esse povo. E o pastor mandou a gente rodar em volta. Um muro do lado de fora, quase 30 de altura, cerca de 9 de largura, e várias guaritas, como é que fala? Guarita mesmo, né? Onde ficavam os vigias, os sentinelas, os caras vigiando. E aí os caras estão lá na muralha do lado de fora, porque a muralha do lado de fora é para proteger o externo. E aí tem a muralha do lado de fora, que tem essas torres de vigia. Aí tem o fosso. O primeiro muro, o muro de fora, ele é mais estreito e mais alto. Aí vem um fosso, de cerca de 10 metros. É quase a largura dessa igreja aqui, pouco menos. Não, bem menos, mas, sei lá, é 10 passos nossos, assim, 10. Mais ou menos da parede até aqui, assim. Esse fosso, o muro do lado de fora, cheio de sentinela. Aqui ficavam os carruagens, com cavalos e soldados, fazendo a ronda, rodando sem parar ali em turnos, 4 turnos por dia. Por quê? Caso alguém consiga pular o muro, cai ali e o carro pega ele. E aí do lado de dentro tem outro muro. Por isso que é no plural, muralhas. O muro de dentro, ele é mais baixo, cerca de 10 de altura, e mais largo, cerca de 15 de largura.
porque ali é a periferia da cidade. Mendigos, coxo, paralítico, mulheres, viúvas, solteiras, né, que ganha vida vendendo o corpo. Essa turma morava em cima daquele muro. Inclusive, quando eles estiveram lá espiando, é lá que eles conhecem uma dona que vendia o corpo e morava ali, Raabe o nome dela. Então, aí depois desse muro de dentro, que tinha um monte de casinha em cima, era a favela, a periferia da cidade, aí sim você entrava para a cidade de Jericó. E aí os sentinelas estão lá em cima do muro, e de repente começa a subir aquele povo, vindo do lado do rio. 2 milhões de pessoas, dá para ver de longe, é muito alto. E aí os sentinelas já começam a mandar as mensagens, ó, tá vindo uma turma aí, vai invadir, fica esperto. Todo mundo já, armado até os dentes, sangue nos olhos, que povo é esse, que povo é esse? Quando se aproxima, um povo baixo, magro, com as roupas tudo velha, carregando uns bichos, umas crianças, e não tem nenhuma arma. Uai, será que eles vão invadir ou vieram pedir comida, gente? E aí eu fico os caras olhando, e aí o povo, qual vai ser a estratégia deles? E aí agora eles começam a rodar em volta da cidade. 38 quilômetros de diâmetro. Aí no primeiro dia dá uma volta, aí o outro dia dá outra volta, 6 dias, uma volta a cada dia. Aí no 7º dia Josué acorda o povo mais cedo e fala, gente, hoje é maratona, viu? Hoje é 7 voltas. Faz a conta de quantos quilômetros eles andaram. 200 e tantos quilômetros. E aí o povo não aguentava mais andar em volta do muro. E agora, pastor Josué, esse pastor é doido, gente. Ai, que saudade do pastor Moisés. Aí o Josué vira, o povo já está morto, que andou o dia inteiro. Ele fala, agora grita. E a turma que está com o shofar Jerém e Obel, a trombeta do chifre do carneiro, sopra. Aí os caras, e o outro, gritando. Não, imagina você nessa cena. Esse líder é maluco, não tem juízo nenhum esse Josué. E eu fico imaginando os jericoenses, olhando lá de cima, gente, que povo doido é esse aí? Andar em volta e grita e sopra o chifre, um barulho ensurdecedor, daqui a pouco, caiu tudo. Quando cai tudo, você imagina o que não brotou no coração daquele povo. Esse cara é doido, esse cara é diferente, mas não é que Deus é na vida dele? E aí o povo toma posse. E agora Josué tem moral. Agora, quando ele fala, o povo ouve. Porque, afinal de contas, atravessaram o rio e as muralhas caíram. Aí ele começa a liderar esse povo. Vocês vão para lá, vocês vão para lá, vocês vão para lá. Você é de que tribo? A sua terra é para lá, para lá, para lá, blá, blá, blá. Começa a dividir e vai combatendo e ganhando, e combatendo e ganhando, e tomando posse daquela terra toda, que é mais ou menos o território do estado do Espírito Santo, irmãos. A Palestina, desde o Hermon até o sul do Mar Morto, é mais ou menos de Pedro Canário até Presidente Kennedy. A distância mais ou menos, a largura também. E aí eles foram conquistando tudo. Quando terminam de conquistar tudo, ele acerta muito, erra de vez em quando, normal para qualquer líder. Aí agora ele está velho. Ele já tinha, por volta dos 30 anos, quando foi espiar a terra junto com Calebe. Passou 40 anos com Moisés, então agora ele já tem por volta dos 70. Já está mais uns anos aqui na liderança, por volta de 30, ele já está com quase 100 anos, se não um pouco mais. Aí, ele, os filhos, os netos, manda reunir o povo.
E aí corre a notícia: pastor Josué mandou reunir que ele tem uma palavra para nós. E aí reúne todo mundo, e ele vira e fala assim: gente, aposentei. Que isso, pastor? Aposentei. Já conversei com cada tribo. Em cada tribo vai levantar um líder. Se precisar, Deus vai levantar e vamos chamá-los de juízes. Porque eles conhecem a lei, eles têm acesso, então qualquer causa, qualquer coisa, é eles que vão julgar, é eles que vão liderar, é eles que vão dizer como vai proceder. E eu vou aposentar, e cada tribo agora vai viver de acordo com os seus juízes. Mas eu tenho uma última coisa para falar com vocês. Meu Deus, as últimas palavras do pastor Josué. O que é que ele tem para falar para nós? Qual é a sua frase de encerramento de ministério? Aí ele vira e fala: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa vamos servir só a Deus. Deus abençoe vocês, foi muito bom, beijo. E vai para a casa dele cuidar da família dele. Eu só tenho uma coisa para falar para você. Se o Josué, depois de atravessar aquele mar, depois de viver 40 anos debaixo da providência de Deus, e liderar aquele povo por cerca de 30 anos, depois de todas essas experiências, ele diz: o que eu posso fazer de mais importante é ir para casa e cuidar da minha família. Essa é a grande lição. Um cara que teve experiências extraordinárias, um cara que viu Deus abrindo o mar, abrindo o rio, jogando comida do céu, derrubando muro, dando vitória com sombras. Um cara que viu de tudo, experimentou de tudo com Deus, ouviu a voz de Deus e liderou a vitória sobre aquela terra que era a mais difícil de se conquistar. Depois de tudo isso, esse cara vira e fala: o que é mais importante é cuidar da minha família. Então eu não sei vocês, mas eu vou para casa cuidar da minha família, para que todos nós possamos servir ao Senhor. Meu irmão, a família de Josué estava debaixo da graça, porque Josué o tempo inteiro viveu debaixo da graça. Ele não mereceu nada, foi tudo Deus que fez. E ele reconhece que se foi Deus que fez tudo, então o mais importante que nós temos que fazer é cuidar da nossa casa e fazer com que a nossa família busque sempre a Deus. Que assim seja. Amém.